Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas, e neste vídeo vamos falar tudo sobre a partida de ontem entre Corinthians e Barcelona do Guayaquil. E Ramon Dias pode cair do Corinthians a qualquer momento? Vou te explicar como fica a situação do nosso treinador agora com a eliminação. Certo, fiel? Já peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, certo, fiel? Também se inscrevam aí para vir fazer parte desta família. Lembramos que trazemos 2 vídeos diários, um meio-dia e um às 6 horas da tarde. Chega de enrolação e bora falar de Corinthians. Fiel, fomos eliminados ontem pelo Barcelona de Guayaquil, pela pré-Libertadores da América, e o Corinthians não conseguiu o seu objetivo final, que é chegar à fase de grupos, tá? Eu poderia ser aqui totalmente, vamos dizer assim, né, fiel? Empolgado, cara, o Corinthians foi um time aguerrido, o Corinthians foi um time guerreiro, o Corinthians venceu por 2-0, valeu, tal, porque realmente não é esse sentimento que eu tô. A gente corintiano, a gente tem que ser realistas. O que aconteceu ontem, mesmo com o Corinthians ganhando de 2-0, mesmo com a influência da arbitragem, mesmo com tudo que aconteceu no jogo, o que aconteceu ontem foi mais um fiasco aí na história do Corinthians. Você ser eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Eu falei pra vocês que, apesar dos números que tinha o Barcelona lá no Equador, 12 jogos sem perder, não sei o que, é o futebol equatoriano. Vocês podem ver que o time aqui na Neoquímica Arena, eles nem jogaram. Eles nem conseguiram atacar. Ah, tudo bem, corintianeiro, foi um contexto diferente. Eles vieram pra marcar, pra segurar o resultado. Fiel, esse time é ruim. Esse time do Barcelona, perto do time do Corinthians, é horrível. A folha salarial desse time, perto do Corinthians, nem se compara. E não estou falando isso para desmerecer os jogadores. Estou falando isso para demonstrar que quando você tem uma folha salarial bem acima do outro clube, significa que seus jogadores têm mais qualidade que o do outro clube. E o time do Corinthians é assim, com uma folha salarial extensa, e a do Barcelona do Equador aí baixinha. Então é um time que tem muito mais poder futebolístico do que o Barcelona de Guayaquil, e a gente foi eliminado. Então eu não vou aqui passar pano e falar que não foi um fiasco o Corinthians ter saído da fase de grupos de Libertadores ontem pelo Barcelona de Guayaquil. Um fiasco, vamos dizer assim, né? Fiasquinho e fiascão, porque o Tolima foi um fiasco maior do que o Barcelona de Guayaquil, porque ele tem aí uma expressão melhor. Sim, fiel. Só que não deixa de ser um fiasco, não deixa de ser uma vergonha, porque olha só o que esse time produziu, olha só o que esse time jogou aqui, intensidade o jogo inteiro, o time pressionando. E lá no Equador, o Corinthians perder de 3-0 para esse timinho, perder de 3-0 para esse time, cara, inofensivo. Não faz sentido. Um time com a folha do Corinthians perder de 3-0 pro Barcelona de Guayaquil não faz sentido. Se o Corinthians empata, se o Corinthians perde de 1-0, é o resultado assim que a gente mais fácil de digerir do que você levar um 3-0 lá, você conseguir dar um chute apenas aos 18 minutos do segundo tempo. Com um time que lá no Equador estava sendo totalmente ofensivo, que o Corinthians não conseguia emplacar contra-ataques, não conseguia chutar. O Corinthians não fez absolutamente nada e perdeu a classificação lá no primeiro jogo. Agora, tem alguns elementos aqui que a gente tem que mencionar. Eu não vou ser totalmente aqui imprudente, fiel, e dizer aqui para vocês, o Corinthians foi eliminado por causa da arbitragem. Ela teve a sua participação, principalmente com o goleiro Contreras, que fez a cera dele, que fez o espetáculo dele, e o juiz foi totalmente parcial com tudo que estava acontecendo. Ele não punia os jogadores, ele ia lá e apenas conversava, e o tempo ia passando, e ele errou nos acréscimos no primeiro tempo, e errou de forma absurda os acréscimos no segundo tempo, tá? Porque se a gente for analisar, só o gol do André Carrillo ficou analisando o VAR ali, no mínimo ali 3 minutos e meio. No mínimo 3 minutos e meio. E ele deu aí um tempo de acréscimo de 6 minutos, com os jogadores caindo toda hora no campo. E ele ia lá, conversava com o jogador, no mínimo, por baixo, para ser totalmente coerente o que aconteceu ali, de 10 a 12 minutos de acréscimo. Era o mínimo de um juiz totalmente sensato, um juiz que não está sendo parcial, dá no mínimo ali 12 minutos de acréscimo. É o mínimo que você poderia ali digerir por uma minutagem a mais, porque foi o justo. E mesmo que ele desse, o Corinthians tentasse, o Corinthians fosse eliminado, sem problema, mas pelo menos ali você está sendo justo. Para um time que está atacando 100%, para um time que só rifa a bola para o adversário e se propôs a defender com todos os jogadores lá atrás, principalmente depois da expulsão, 10 minutos é muita coisa. 10 minutos é muito tempo de acréscimo para um time que só propôs a defender. A chance do Corinthians fazer um gol ali, ela poderia aparecer a qualquer momento, porque só dava Corinthians. Então toda hora era chuveirinho na área, toda hora era o Corinthians atacando. Então 12 minutos fez realmente falta nesse jogo para o Corinthians, tá, fiel? Algumas coisas a gente tem que mencionar também, tá? Porque, apesar de tudo isso que aconteceu, é culpa do Corinthians ainda, porque não conseguiu, pelo menos, um resultado decente no Equador. Agora, algo a gente tem que mencionar aqui e ser bastante coerentes. Qual o objetivo do Corinthians? O que o Corinthians pretende aí para o seu futuro? Então, beleza, queremos conquistar títulos, queremos aí ser protagonistas, queremos chegar em finais, queremos um Corinthians forte.
Beleza, então primeira coisa que tem que chegar e fazer, Corinthians, contratar. Porque ontem, cara, foi totalmente evidente para qualquer corintiano perceber que Matheus Bidu, Mateuzinho, não é, cara, jogador para jogar no Corinthians, pelo amor de Deus. O Mateuzinho não acerta um cruzamento na área, com um time que não estava passando do meio campo, com um time que só propôs a defender. O cara não consegue acertar um cruzamento na área. Que lateral é esse? O Matheus Bidu, que graças a Deus chegou o Fabrício Angeleri, que esse cara é horrível, gente. Esse cara é horrível. De 200 cruzamentos que ele deu na área, ele acertou 2. A meia altura, na altura do peito do jogador. Matheus Bidu é horrível, 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 horrível. Isso não é jogador pro Corinthians. Não estou falando que o Corinthians foi desclassificado por causa deles. Estou dizendo para vocês que são jogadores bem abaixo daquilo que o Corinthians pretende para o futuro, para com seus objetivos. Tá? Então o Corinthians precisa contratar um lateral direito urgente, porque o Mateuzinho é aquele jogador que só marca, não sabe fazer mais nada, horrível, e mesmo assim não é a sua principal característica a marcação. O Matheus Bidu, Fabrício Angeleri tá aí, mas não pode renovar com o Bidu, não pode renovar com o Hugo, tá fiel. Agora, eu mencionei esses dois atletas e tenho que mencionar mais um, eu sou obrigado a mencioná-lo. Memphis Depay. O Memphis ontem tava numa nhaca desgramada, cara. O que o Memphis Depay jogou ontem, pra mim, foi o pior jogo dele com a camisa do Corinthians. Ele não fez absolutamente nada. Ele não conseguiu fazer nada. O Memphis não conseguiu dar um chute a gol, cara. O Memphis não conseguiu fazer nada. E eu sou fã do Memphis, tá? Tô te falando isso pra você sendo fã do Memphis. Eu acredito que esse cara ainda pode fazer história no Corinthians. Mas ontem ele não fez absolutamente nada. E pelo dinheiro que ele ganha, o Corinthians espera algo mais dele. Ele não fez nada contra o CV. Ele não fez nada contra o Barcelona de Guayaquil. Contra o Santos, ele deu o passe pro gol. Tudo bem, mérito, o cara não estava bem, colocou o Yuri na cara do gol. É uma oportunidade que precisa para um jogador desse fazer a diferença. E ele colocou o Yuri Alberto dentro da pequena área na cara do gol contra o Santos. Mas foi só também, não fez mais nada depois. Então é um jogador que ganha um valor financeiro expressivo pro futebol brasileiro, que a gente espera algo mais dele. Que a gente espera aí um recurso a mais, que a gente espera uma intensidade a mais, que a gente espera que ele realmente possa ser esse craque do time. Ele brigou com o Garro não, estava em contrato que ele seria o número 10 do time, ele pegou a camisa 10 para quê? Para não fazer nada? Ele pegou a camisa 10 por qual sentido? Porque ele não tá fazendo nada, não tá fazendo jus, não tá fazendo por onde, e eu não quero saber, e o torcedor também não, se o Memphis vai pra festa, se não vai, se tá gordo, se tá magro, que a gente quer saber de futebol. Porque a partir do momento que não consegue jogar futebol, aí a mídia, vamos dizer assim, a mídia alternativa, que é o YouTube, aí todos vão começar a pegar no pé do cara. Mas por quê? É balada, tá gordo? Não adianta ficar postando vídeo pra mídia, postando vídeo pra torcedor, treinando com a barriga chapada, magrinho, e chegar lá dentro e não conseguir jogar bola. O que a gente quer ver é futebol, e isso não conseguiu o Memphis desenvolver. Ele tem os seus números que são de extrema importância, principalmente no ano passado, tem suas assistências nesse ano, tá, fiel? Vamos dizer assim, não é um jogador que está totalmente apagado, mas é um jogador que na hora do vamos ver, a realidade é essa, na hora do vamos ver, a gente não está conseguindo trazer aí, vamos dizer assim, né, o que o Memphis tem a entregar ao time, com o dinheiro que está recebendo desse, precisa entregar. É o que mais tem que entregar. Responsabilidade dele, o craque é do time, vamos dizer assim, né, com um salário alto desse, você tem grande responsabilidade dentro do clube de mostrar o porquê que você ganha um salário tão alto, certo, fiel? Então comentem porque eu quero saber sua opinião referente a Matheus Bidu, a Mateuzinho e Memphis. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, certo? Agora, outros jogadores que a gente... Cara, eu sou obrigado a mencionar aqui, porque quando critica a gente fala, tá? Quando critica a gente fala. Eu sou totalmente obrigado a mencionar o desempenho de Félix Torres, o desempenho de José Martins e o desempenho de André Carrillo. Foram 3 monstros ontem dentro de campo. É esse tipo de jogador, é esse tipo de futebol que eu vi desses 3 atletas ontem que nos dá motivação para dias melhores. Porque o que o José Martins jogou e o que o André Carrillo e o Félix Torres jogou, cara, principalmente o André Carrillo, foi uma coisa de louco. Aquele André Carrillo joga bola demais. O André Carrillo joga bola demais. E o senhor Ramon Dias, que eu já vou falar daqui a pouco, deixou ele no banco lá em Barcelona, lá no Equador. Você deixou o André Carrillo no banco. Olha o que ele te entregou hoje, olha o que ele está entregando nos outros jogos como titular. Você deixou o André Carrillo no banco lá em Equador. Então, esses 3 jogadores para mim foram fundamentais, são titulares absolutos do Corinthians hoje e são esse tipo de jogador que a gente quer ver. Raça, determinação, para a esperança de dias melhores, tá? Então, os objetivos que o Corinthians pretende, para o futuro, ele precisa contratar lateral, precisa contratar zagueiro, precisa contratar se o Corinthians quiser ver dias melhores. Porque com o Mateuzinho, que não dá, com o Matheus Bidu, não dá. Precisamos de elenco, tanto titular como reserva. A gente tem que mencionar também a zaga, que não é porque não levou gol hoje com o time deles jogando recuado, não vai levar mesmo, mas precisamos contratar zagueiros também.
para se tornar um time aí capaz de ser protagonista nos campeonatos, tá? Agora eu quero falar para vocês aqui sobre Ramon Dias, mas comentem sobre o jogo, o que você acha, qual a sua opinião, pra gente conversar nos comentários. Sobre o Ramon Dias, fiel, eu trouxe informações para vocês que se ele perdesse a classificação, ele seria eliminado do Corinthians e realmente essa informação continua de pé. Hoje Ramon Dias faz a final contra o Palmeiras, os 2 jogos, e depois está fora do Corinthians, tá, fiel? Ramon Dias não será mais treinador do Corinthians. Se algo mudar, se ele for campeão paulista e continuar com o treinador, aí a culpa já não é do Ramon Dias mais do que acontecer pra frente. Aí a culpa é da diretoria do Corinthians, porque tá insistindo em um treinador que realmente não está conseguindo fazer jus ao clube que tem, jus ao elenco que tem, tá, fiel? Contra o Barcelona de Guayaquil, na minha opinião, o Ramon Dias não errou. A gente poderia falar que ele teve um erro na substituição do José Martínez, mas mesmo assim, o José Martínez é volante, mas um volante com intensidade. Ele tira o José Martínez e coloca o Thales Magno, que entrou muito bem. Eu tiraria o Matheus Bidu e deixava o José Martínez em campo. Já que eles não estão atacando, tira o Matheus Bidu, coloca o Thales Magno, fala para ele ir pro ataque e segura o Martínez ali, fazendo um volante lateral ali. Eu faria isso. Mas como o Ramon Dias alterou, vamos colocar aí um erro, mas não é um erro totalmente, cara, que impactou diretamente no resultado, porque ele tirou o volante e colocou um atacante, tá? Contra ele, aos 30 minutos do primeiro tempo, quando ele viu que o time só propôs a defender, porque os Corinthians tomam um gol, aí perde totalmente a esperança. Tudo bem, iniciou certo, foi o time que deu certo contra o Santos. Na hora que ele tira, aí o Ranieri coloca o Romero, parabéns. Cara, eu bati palma pro Ramon Dias, foi uma substituição, na minha opinião, que ele acertou corretamente, tá? Então, ele não errou, só que ele errou totalmente lá em Barcelona, lá no Equador, ele errou contra o Flamengo Copa do Brasil, ele errou contra o Racing na Sul-Americana, tudo etapas que deram a desclassificação pro Corinthians. A campanha do Ramon Dias no Paulistão ela é boa, a campanha do Ramon Dias no Brasileirão, com os últimos 9 jogos, foram ótimas, que trouxe a possibilidade de classificação e realmente, felizmente, não aconteceu. Só que é informação, não é opinião, que Ramon Dias faz as 2 finais contra o Palmeiras e está fora do Corinthians, tá? Eu espero que a diretoria do Corinthians continue com essa opinião. De repente, depois que fazer as 2 finais, de repente o Ramon Dias não sai de imediato, fiel, porque o Corinthians vai procurar ainda negociações. O Corinthians vai começar a partir de hoje, eu acredito, a negociar com treinadores. Antes eles levantaram os nomes de possíveis treinadores para o Corinthians. A partir de agora é o momento de negociar, tá? Então vai esperar o primeiro jogo, vai esperar a data FIFA com Ramon Dias ainda no comando técnico. E se o Corinthians consagrar campeão ou não, a informação que eu tenho é que ele não será treinador do Corinthians, tá? Pelo menos é a informação que eu tenho. Pode cair antes? Pode. O Corinthians pode usar essa data FIFA para trazer um treinador, para fazer uma pré-temporada aí com os jogadores, ou pode trazer um treinador antes que tá dando sopa. Pode, é bem possível. Futebol tudo pode acontecer. Como pode acontecer também de, infelizmente, o Ramon Dias ficar, tá? O cara foi campeão paulista, vamos deixar ele aí mais um tempo no Corinthians, que é um erro totalmente grotesco da diretoria. Segue o objetivo de vocês. Vocês disseram a informação, segue o objetivo de vocês. Tá? Por favor, não mantenham o Ramon Dias se o Corinthians quiser ter dias melhores, porque vai chegar futuramente de novo em uma outra fase de mata-mata, em uma outra situação que ele vai pôr tudo a perder, igual ele colocou lá no Equador, perdendo por um time totalmente inofensivo. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. É o que tem de mais atualizado do Corinthians até esse presente momento. 6 horas da tarde, eu quero trazer uma informação importante para vocês sobre zagueiro e sobre mercado da bola. Estamos combinados, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!